Agora fazer o exercício da vaquinha do seu José com vetor. Então vamos lembrar o enunciado. O seu José possui 25 vacas. E ele quer saber qual que é a média de produção de leite diária das 25 vaquinhas dele. Ele também quer saber, em litros de leite, qual que é a vaca mais produtiva e qual que é a vaca menos produtiva. Então, quando a gente trabalha com vetor, já cria um cenário um pouco mais favorável. E eu, particularmente, acho até mais simples do que a solução das vaquinhas sem vetor. Por que ele é mais simples? Eu tendo mais variáveis, eu guardo os valores todos. E eu posso segmentar o meu código em entrada, processamento e saída. Então, primeira coisa, eu tenho 25 vacas, eu tenho que armazenar o valor em litros de leite produzido pelas 25 vacas. Sugere que eu vou ter um vetor para guardar a quantidade de leite produzida por cada uma das vaquinhas. Então eu vou construir um vetor aqui. Ó. O vetor vai ser do tipo inteiro. Eu vou chamar ele de litros. Certo? Assim, né? E ele vai ser iniciado com 25 posições. Eu já sei que eu vou produzir, que eu quero armazenar a informação de produção em litros de 25 vacas. Tá. Então, criei a estrutura que recebe onde eu vou poder guardar os valores. Agora eu vou pedir o seu José para informar o valor de litros produzido por cada uma das vacas. Então, se eu vou pedir para informar o valor produzido de 25 vacas, eu tenho que fazer o quê? Um laço de repetição. Eu sei quantas informações, quantas interações esse laço vai executar? Eu sei, 25. Sugere um laço do tipo for, que naturalmente ele tem um contador. Dá para fazer com while? Dá para fazer, mas sugere um laço do tipo for. Então eu vou começar aqui agora o contador com i. Poderia chamar cont, vou chamar i. Uma letra só é mais fácil até para digitar. Ele vai começar com 0 e o i vai ser menor que 25. Por que eu fiz o i começando com 0 e não com 1 até menor ou igual a 25? Porque o vetor em Java, o índice começa com 0. Assim, de 0 a menor que 25 vai fazer 25 vezes. De 1 a menor ou igual a 25 faz 25 vezes também. Só que nesse formato, eu também posso usar o i para indexar o meu vetor, para acessar as posições do meu vetor. Assim eu consigo usar o i para duas coisas. Ótimo. Sem ter que alterar a lógica de funcionamento dele. E mais. Então aqui, ó, eu criei um for que vai fazer qualquer coisa que tiver aqui dentro dele 25 vezes. E o que eu quero fazer 25 vezes? Solicitar ao seu José para me informar, informe a quantidade de litros. Então aqui, ó, informe litros da vaca. Eu vou falar qual vaca que eu quero. Mais i. Então, se eu fizer o programa só assim, o que ele vai fazer? Só vai rodar. Informe litros da vaca, 0 até 24. Mas eu não tenho vaca 0, né, gente? Pensa comigo. Vaca 0. 0,2, né? 0,1. Vaca 0. Não tem vaca 0. Então, na hora de exibir, olha que interessante. Eu vou fazer um mais um aqui só para exibir. O i continua variando de 0 a 24. Eu continuo usando o i para indexar o meu vetor. Mas quando eu faço isso aqui, eu somo 1 para exibir. Isso aqui está mudando o valor do i? Não. Porque para mudar o valor do i, eu tinha que ter alguma coisa assim, ó. I recebe. Aí eu vou ter um novo valor guardado no i. Isso aqui não muda o valor de i, mas soma 1 para exibir. Entenderam a diferença? Então quando eu rodo, olha que legal. É porque isso aqui, ó. Tem que fazer um parênteses aqui. Porque tem uma soma aqui para concatenar texto com variável. Certo? Então começa de 1 até 25. Beleza? Então eu estou somando só para exibir. Eu não estou alterando o valor de i. Porque se eu alterar o valor de i, eu vou fazer caca. Se eu fizer aqui, ó. Olha que caca que eu vou fazer. Aí aqui eu estou alterando. Olha lá como é que ficou. 1, 3, 5, 7, 9. Eu estou saltando. Porque na verdade eu estou mudando. Eu estou incrementando o i aqui e aqui. Eu estou mudando o i em 2 lugares. Eu não quero mudar o valor de i aqui. Eu só quero exibir ele com mais 1. Beleza. Então isso aqui faz o que a gente quer, alegria e satisfação.
Só que eu não quero só falar informe litros, eu quero capturar esse valor e guardar no vetor. Então, para eu capturar, eu tenho que ter aquele carinha do tipo scanner. Certo? Criei o OBJ, e aí aqui eu vou falar o seguinte, ó. O vetor litros na posição I vai receber o meu cara scanner.nextInt. Então aqui eu estou fazendo o que agora? Eu estou populando o vetor litros. A primeira vez que o seu José digitar um valor, vai ser armazenado em qual posição do vetor litros? Na posição I. E qual que é o primeiro valor de I? 0. Então eu vou pegar na posição 0 do vetor e colocar a quantidade de litros que para o seu José é da vaca 1. E assim sucessivamente. Tá certo? Porque eu não informo na interface para ele vaca 0, eu informo vaca 1. A vaca 1 vai estar armazenada em qual posição do vetor? Posição 0. A vaca 2 na posição 1, a vaca 3 na posição 2, e assim sucessivamente. Então isso aqui eu fiz a entrada de dados. Acabou. Não mexo aqui mais. Código limpo, 2 linhas dentro do laço com... sem inventar moda, sem fazer cagada. Agora eu tenho que fazer processamentos. Então o meu primeiro processamento é encontrar a média. Então eu tenho todos, se isso aqui rodou filezinho, teoricamente eu vou ter todos os dados armazenados aqui. Então vamos melhorar um pouquinho esse programa. Vou criar uma variável aqui, ó, int numVacas, que recebe 25. E todo lugar que tem 25 eu vou mudar para numVacas. Em vez de eu colocar 25, eu vou colocar numVacas, porque já está definido aqui. Então eu vou substituir aqui, ó, aqui tem 25, vai virar numVacas. Aqui tem 25, vai virar numVacas. Por enquanto só. Continuo fazendo a mesma coisa. Porque na hora de rodar o exemplo, eu vou rodar um exemplinho com 3 vaquinhas só. Funcionou? Aí fiz vários testes com 3. Aí eu faço alguns com 25. Eu não preciso fazer o primeiro teste com 25. E dessa forma aqui eu deixo o meu código também um pouco mais flexível, né? Adaptável. Facilmente adaptável. Eu facilito a manutenção dele. Se o seu Zé mudar o número de vaca, talvez eu poderia... Ó, seu Zé, quantas vacas? Se você comprou uma vaca de um dia para o outro, ele já insere. Não, hoje eu quero fazer o cálculo com 26 vacas. Uma vaca morreu de um dia para o outro, não, hoje o cálculo é com 24 vacas apenas. Né? Eu permitiria ele alternar isso aqui. Mas, por enquanto, só definindo uma variável já está bem interessante. Então, vamos para o primeiro processamento, que é o cálculo da média. Média. Como é que eu vou calcular a média? Para calcular a média, eu vou ter que percorrer o vetor inteiro? Todas as posições? Vou ter, não vou? Depois, aí eu vou ter que percorrer, somar e dividir. Então, eu vou ter que fazer um for. Se eu vou ter que percorrer o vetor inteiro, eu já ponho fora aqui. Tá? Bom, para calcular a média, eu tenho que ter a variável média e eu tenho que ter a variável soma, porque para calcular a média eu tenho que somar, não é isso? Então, eu vou criar a variável média e eu vou criar a variável soma. Inicializando ela com 0. Por quê? Porque aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou falar que soma recebe soma mais quem? Vetor litros de que posição? I. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? A variável soma começou com 0. Eu estou somando. Só que agora eu estou somando os valores que estão nas posições do vetor. A mesma ideia que eu fazia antes. Então, qual é o primeiro valor de I? 0. Então, eu pego o valor que está na posição 0 do vetor e vou guardar esse valor na variável soma. Que ela, 0 mais o valor, é o valor. Da próxima vez que executar, o I não vale 0 mais. O I vale 1. Aí eu vou pegar o litros de 1 e somar com o valor de soma que eu já tinha guardado da anterior. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Faz cara feia não. Cara feia para mim é fome. Beleza. Vou somando. Pá, pá, pá. No final, quando eu saio do laço, a variável soma tem acumulado os valores armazenados nas posições somados. Como é que eu vou fazer o cálculo da média, então? Eu pego a soma e divido por 25. Mas como eu tenho uma variável que já me deixa fazer isso genericamente, eu ponho numVacas. Que assim, se eu definir numVacas com 25, vai fazer o cálculo da média certo.
Opa, média não rola não, é média. E aí logo depois eu poderia exibir, mas exibir eu teria a saída de dados. Na saída eu vou ter um system.out.println média igual mais média. A saída. Então aqui eu tenho entrada. Aqui eu tenho o processamento da média. Certo? E aqui embaixo eu tenho a saída de dados. Ah tá, e agora eu tenho que encontrar o maior e o menor. Eu poderia fazer um outro laço, segmentar o meu código. Ah, professor, mas não fica muito pouca performance esse tanto de laço? Gente, eu estou aprendendo a programar. Eu vou preocupar com performance quando eu tiver domínio dos conceitos de lógica de programação. Quanto mais você segmentar, mais simples fica. Então fiz a média, esqueço da média, está pronto aqui, exibi a saída. Vou fazer um outro processamento aqui que é para poder fazer. Posso fazer até embaixo, ó. Calculei, exibi a média, agora eu vou encontrar o maior. Os dados não estão no vetor? Eu posso segmentar mais quando eu tenho o vetor. Então, se eu vou para encontrar o maior, eu tenho que acessar o vetor inteiro, não tem? Então eu tenho que fazer um for. Eu já sei disso. Vou ter que percorrer o vetor inteiro. Só que aí eu vou ter que fazer o seguinte, primeira coisa, eu tenho que criar, então vou pôr aqui, ó, processamento vaca mais produtiva. Então vamos lá. Primeira coisa, para eu contar a vaca mais produtiva em litros, eu também vou ter que guardar a quantidade de litros que essa vaca produziu, não é isso? Então eu tenho que ter uma variável chamada mais produtiva, que é a variável na qual eu vou guardar o valor da vaca mais produtiva. Agora olha só, eu vou fazer uma lógica um pouquinho diferente da solução que a gente fez lá sem vetor. Eu já vou fazer a ideia da solução mais eficiente. Veja bem, como é que eu faço para encontrar a vaca mais produtiva? Eu tenho que comparar os valores das vacas. Então, uma lógica simples de fazer e bem eficiente a princípio, a vaca mais produtiva é o primeiro valor inserido pelo seu José. Então, eu falo o seguinte, ó, que mais produtiva vai receber litros na posição 0. Então, eu falei assim, ó, a priori, para mim, a vaca mais produtiva é a primeira vaca que o seu José inseriu. E aí o que eu vou fazer? A partir da posição 1 até menor que num vacas, eu vou comparar se o valor mais produtiva é maior de fato do que o valor que está na posição do vetor. Se em algum momento eu achar algum valor que está em alguma posição do vetor que é maior que o valor que eu guardei na mais produtiva, eu tenho que atualizar a variável mais produtiva com esse valor. Olha só como é que eu faço o teste. Se litros de I. Então, se o valor na posição. Lembre que qual que é o primeiro valor de I? É 1. Então, eu estou comparando o valor da posição 1 com o valor que está na variável mais produtiva, que a princípio recebeu o valor da posição 0. Se isso aqui acontecer, o que quer dizer? Quer dizer que a variável mais produtiva não guarda o maior valor porcaria nenhuma. Eu já achei uma posição aqui que tem um valor que é maior que ela. Se eu encontrei isso, então eu atualizo essa variável. Eu falo que mais produtiva vai receber litro de I. Então, essa lógica aqui ó, encontra o valor da mais produtiva. E eu posso exibir como uma saída a mais produtiva. Eu vou segmentando, olha só, o código ficou até maior, mas ele fica bem segmentado. Então aqui eu fiz a entrada de dados. Aqui eu fiz o processamento da média. E exibi o resultado. Posso até pôr mais pertinho aqui assim. Fiz o processamento e exibi o resultado da média. Aqui eu estou fazendo o processamento da mais produtiva. E exibi o valor da mais produtiva. E lá embaixo eu faria o processamento. Então, está vendo que eu estou segmentando? É mais simples para eu pensar. Eu não tenho que preocupar em resolver tudo num único código. Eu começo a ter linha que é da solução da média, linha que é da solução da mais produtiva, e linha que é da solução da menos produtiva, e eu começo a embolar aquilo ali tudo na minha cabeça. Então, quando eu trabalho com vetor,
esse tipo de solução vai me permitir organizar melhor o meu código, segmentar melhor a minha solução. E assim eu posso pensar em cada etapa da minha solução como uma etapa individualizada. Como é que eu vou entender com clareza qualquer código? Bom, o Roberto explicou, estou vendo esse vídeo, comecei a entender, mas eu não entendi linha por linha todas as linhas, não. A cabeça está meio pesada, não ficou claro. Você vai fazer o chinesinho. Você vai desenhar as variáveis. Quando eu faço o chinesinho do vetor, eu desenho o vetor. Ah, mas eu não desenhei nenhum. Então você tem que queimar no fogo do inferno. Porque o professor falou para você desenhar, que é assim que você vai entender. Se você não desenhou, você não vai entender. E vai continuar com dificuldade. Então escuta o que eu estou falando, faz, desenha. Não, mas é muito difícil esse código, então você tem que desenhar mais. Quanto mais complexo é uma lógica, mais desenho você vai fazer para entender ela. Eu faço isso até hoje, gente. Eu trabalho com desenvolvimento de software, sei lá, tem mais de 15 anos que eu ganho a vida com isso. E eu continuo fazendo isso. Está complicado? Papel, quadro, utilizo muito um quadro branco, desenho o problema, para enxergar o problema, para enxergar como que eu vou montar uma solução para o problema. Antes mesmo de ter código, desenha. Agora, quando eu tenho código e eu não entendo ele, desenha. Se você não desenhar, você vai queimar no fogo do inferno e é onde você merece estar mesmo. O professor falou, desenha. Você não desenhou, você tem. A punição é merecida, concorda comigo? Tem que queimar. Então, beleza. Vamos rodar aqui para ver se funciona, porque eu coloquei a solução com numvacas, genérico, né? 3. Vamos lá. Informe litros da vaca 1. Vamos fazer aquele exemplo que a gente tinha rodado aqui já, né? 20, 10 e 30. Então a média é 20 e a mais produtiva é 30. Funciona do mesmo jeito e agora eu tenho o vetor. O que mudou? Me permitiu organizar um pouco mais. Tá certo? Eu poderia ter uma solução aqui onde eu tivesse, por exemplo, o segundo vetor de string. E esse vetor poderia ter o nome das vacas. E eu poderia exibir, ó, uma produtiva produziu 30 litros e a vaquinha, sei lá, não vou falar o nome de ninguém que depois a pessoa tá vendo o vídeo e fica chateada, né? Mas a vaca poderia ter um nome, certo? E eu poderia exibir o nome da vaca ou alguma identificação mais completa com o nome da que identificasse melhor a vaca do que simplesmente um número. Enfim,